look high, I look low, I look everywhere I go, looking for a home in the heart of the country. Eita! Não ficou muito bom, mas vamos lá, assim mesmo. Peguei agora de orelha essa música, nunca toquei essa música antes. Heart of the Country. Pessoal, Marcelo Sanches aqui pelo canal Larry Beatles, mais um vídeo da série Discografia Comentada dos Beatles. Antes de mais nada, likes, inscrições, visitem a ginger3003.mercadoshops.com.br. Entre outras coisas, tem muita coisa dos Beatles lá. Deem uma sapiadinha, se achar alguma coisa, entre em contato comigo, a gente acerta um descontinho pelo link da minha lojinha. No Mercado Livre é sempre mais caro, tá bom? E comprando pela Ginger 3013, você também tem acesso ao Mercado Pago e pode parcelar, inclusive, também, tá, pessoal? Bom, gente, clássico, Ram. Segundo disco solo do Paul McCartney, lançado em 17 de maio de 1971 nos Estados Unidos, 21 de maio de 71 na Inglaterra. Nossa, eu nem sei como falar do Ram. Pessoalmente, esse é um dos discos que eu mais ouvi na minha infância, /adolescente, /juventude e /velhice também. Ram, para mim, é assim um disco que também tem uma avaliação particular, extra musical. É mais um daqueles discos que eu ganhei quando eu tinha 9 anos de idade, do Paul, né? Eu colecionei desde o começo tudo do Paul, né? Tudo que saía aqui no Brasil, evidentemente, e porque eu achava que o Paul era o único cara que mantinha o espírito dos Beatles, né? O Paul parecia ser assim mais legal, né? Mais bonzinho aos meus olhos de criança bitomaníaca daqueles tempos, né? 1971, né? E eu me lembro que eu escutei muito esse disco, muito, mas muito. Ele me lembra muito tempos da escola lá, do grupo, na época era grupo, né? Não era fundamental como é chamado hoje. Me lembro dos meus colegas de grupo, me lembro da casa que a gente morava lá na cidade de Garça, depois mudamos para uma outra casa na mesma cidade. Eu me lembro, assim, o Ram é a trilha sonora daqueles dias, né? Eu, meus pais, meus 2 irmãos, na cidade de Garça, enfim. Eu acho que por me trazer lembranças de uma época que era boa, né? O Ram tem um lugar especial no meu coração, né? Isso aqui é a edição remasterizada e tal. E, bom, gente, agora, o Ram foi muito criticado quando foi lançado, né? Os críticos não tiveram piedade. A maior parte deles, na ocasião, definiu o Ram como um disco medíocre, né, um vazio. Teve um crítico da Rolling Stone, John Landau, se não me engano, que definiu o disco como monumentalmente vazio, né? Monumentalmente, porque o disco acabou sendo uma superprodução do Paul, né? O Ringo e o John malharam o disco. O Ringo disse que não tinha uma música que prestasse no disco. O John disse que era Muzak para os ouvidos dele, né? Ele diria isso na How Do You Sleep, né? Alguns meses depois, né? A música do Imagine, né? Mas eu discordo de tudo isso. Eu discordo de todos eles. E até, assim, eu me informei, né? Eu acho que nas décadas seguintes o Ram foi melhorando de avaliação. Os críticos foram percebendo que o disco não era ruim, nada, que as canções dele não eram ruins, coisa nenhuma. Era um baita álbum, né? O Paul gravou esse disco em Nova York. Ele foi para Nova York com a Linda e com as crianças, né? Àquela altura, 2 meninas, uma filha da Linda, outra a Mary, filha do Paul e da Linda. A Heather era filha só da Linda, né? Eles foram para Nova York em outubro
de 1970, e até um pouquinho antes do Natal, o Paul ficou lá gravando as bases. Ele tinha muita música, mas muita música mesmo, né? Para incluir no disco e tal. Paul McCartney era uma máquina, era não, ele é uma máquina de compor, né? E aquele foi o clímax, o auge dele, né? 1968 a 1971, o cara não parava de compor, né? Então ele gravou as bases dessas músicas, ou da primeira leva de músicas do Ram, entre outubro e dezembro de 1970 em Nova York. Ele contactou os músicos Dennis Swale, baterista, que depois faria parte do Wings, né? E também o Dave Spinoza, que era um guitarrista de estúdio bem respeitado em Nova York àquela altura. Né? Depois o Paul voltou para a Inglaterra em dezembro, voltou para a fazenda dele com a família para passar o Natal, regressou para Nova York na segunda metade de janeiro. E aí ele contou com a participação do guitarrista Hugh McCragen, no lugar do Dave Spinoza, e continuou as gravações, e nesse ínterim o Paul lançou 2 faixas dessa fornada de gravações intensas em Nova York, no estúdio da Columbia principalmente. Foi Another Day e Oh Woman Oh Why, né, que saíram em single. Another Day foi um grande sucesso, né, em single naquela ocasião, embora também fosse uma música muito criticada na época, né. Another Day depois entraria como faixa bônus aqui na edição remasterizada do Ram, né, ou nas várias edições remasterizadas que saíram. E é uma grande canção, é uma canção pop, um pop acelerado, bem interessante, né? E um jogo de palavras com Yesterday é evidente, né? Yesterday, aí tem Another Day, que conta a história da rotina de uma secretária em Londres, né, que vivia solitária à procura de um grande amor, né? E o lado B, que eu acho assim fantástico, o All Woman All Why, é um blues rock do Paul, que ele não fica devendo nada para as faixas do John, né, no Plastic Ono Band, que tinha saído algum tempo antes, uns 2, 3 meses antes, né? É uma música poderosíssima. O Paul inclusive toca todos os instrumentos nessa faixa, e além do mais gravou lá para dar um efeito legal assim de uma explosão, ele gravou com uma arma dentro do estúdio, com proteção nos ouvidos e tudo mais, né? Atirando lá num lugar apropriado, numa espécie de almofada instalada dentro do estúdio, né? Só o Paul mesmo, né? Então esse compacto foi a prévia do que seria o Ram. Quando o Ram saiu, então, como eu já disse, foi aquela leva de críticas negativas, né? O Paul também usou a Orquestra Filarmônica de Nova York em 2 faixas, Long Haired Lady e The Backseat of My Car, as 2 faixas que encerram o disco, né? Bom, eu acho esse disco fantástico. Ele começa com Too Many People, que para mim é uma das melhores músicas solo do Paul. Uma música poderosíssima, um arranjo muito impactante, assim, começa com aqueles acordes, né? Um acorde poderoso aqui né? É muito assim, é uma chegada muito assim impactante, né? Uma coisa assim um tanto ameaçadora, para depois entrar um número de blues rock poderosíssimo, né? Com um solo de guitarra fantástico, creio eu que do Dave Spinoza, né? Se alguém tiver mais certeza aí, pode falar aqui nos comentários se é o Dave Spinoza ou o Hugh McCragen, ou de repente o próprio Paul que faz o solo nessa faixa, né? Mas é a famosa música que o John achou que o Paul estava dando recado para ele, e estava mesmo, né? O Paul deu uma pequena provocada no John e na Yoko, né? É assim, algo meio que dizendo que eles jogaram fora assim, uma oportunidade e uma situação que a sorte
colaborou para oferecer a eles, né? E chamou-os também, de certa forma, indiretamente, de arrogantes, que ficam pregando práticas para os outros seguirem, ditando, né, no popular, cagando regra, né? O Paul deu esse recado logo de cara numa faixa poderosíssima que é Too Many People, né? Um arranjo com uma batida de violão, uma levada de violão também magnífica. Eu acho essa música magnífica, esse jogo de acordes no final, na hora que entra o solo final e o encerramento da música, ele faz ali dá uma mudada na harmonia, fica um efeito interessantíssimo, uma marca da genialidade do Paul McCartney. Depois vem Three Legs, que também é um número muito legal, um blues rock também, mas mais lento, né? Que tem uma alternância de ritmos também, uma coisa que se percebe que o Paul sempre gostou muito de fazer, né? Numa mesma música ele brinca com ritmos diferentes, todos dentro ali de um 4x4 basicamente. Claro, tem as faixas em que ele quebra essa sequência, mas ele gosta de fazer essa mudança de andamento, né? Não necessariamente de compasso. Isso é uma marca do Paul McCartney, né? Three Legs é mais uma música que o John achou que o Paul estava provocando ele ali. Meu cachorro tem 3 pernas. Então o John já logo imaginou que talvez esse cachorro fosse os Beatles, né? Sem o Paul, né? Mas a Three Legs é maravilhosa, né? Uma música muito bem gravada, muito bem tocada. Depois vem Ramon, que é linda, uma balada linda, acústica, né? Muito interessante, curtinha, mas muito legal, que o Paul inclusive tocou algumas vezes nas últimas turnês aí ao longo dessas 2 últimas décadas, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Eu acho uma música muito bonita. Ramon, give your heart to somebody soon away. Uma melodia linda que só ele sabe fazer, né? Um trabalho de violões. Aliás, os violões predominaram nesse disco também, tiveram um destaque, né? Os violões tocados pelo Paul e pelos outros 2 guitarristas, provavelmente, né? Depois vem Dear Boy, que o John também achou que fosse para ele, mas não é nada. Foi uma música que o Paul fez tendo em mente o ex-marido da Linda, algo que dizendo para ele: olha, você não sabe o que você perdeu uma mulher maravilhosa. Dear Boy além de ser uma música melodicamente muito boa, tem um trabalho de vocais interessantíssimo, apuradíssimo, inclusive com a participação da Linda. Daqui a pouco eu vou falar dos vocais da Linda de uma maneira geral, mas nessa música o resultado, o trabalho vocal do Paul e da Linda foi muito bom, muito interessante, maravilhoso, né? Na sequência nós temos Uncle Albert Admiral Halsey, que foi a música lançada em single nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, que fez muito sucesso. É um medley com 2 canções, outra marca do Paul, que ele tinha começado a praticar no Abbey Road, né? E aqui ele voltou a fazê-lo, se bem que no McCartney ele também fez isso, né? Mas aqui com maior, né, pomposidade, né? É uma música muito interessante, que tem a segunda parte mais acelerada, a segunda faixa, a segunda música do medley, né, Admiral Halsey. É muito interessante, tem um coro que, assim, colou nas emissoras de rádio do mundo inteiro e foi um single de muito sucesso, né? Smile Away é uma música pesadona, um rock pesado, que o Paul encerra o lado 1 do disco com esse rock pesado, né? A única coisa que eu acho que prejudica Smile Away, que é uma música, assim, foi feita para ser um rock and roll, então, assim, conceitualmente, esteticamente, não se pode esperar nada além disso dessa música. Ela cumpre a função dela, que é ser um número pesado de rock, mas o que estraga aqui são os vocais da Linda, que aliás, né, eu vou falar já, estragaram o disco inteiro, com exceção possível de Dear Boy, como eu disse. Mas realmente os vocais a Linda não tinha uma voz agradável e ela também não sabia cantar. Tudo bem, no disco ali o trabalho ficou muito bom, não tem nenhuma desafinada dela, né?
mas o timbre da voz da Linda, que percorre o disco todo, é bastante cansativo. É a única coisa assim que eu diria, a única crítica negativa que eu faria ao Ram, aos arranjos, ao som do Ram, seria realmente o som da voz da Linda. Bom, Heart of the Country, que foi a música que eu tentei tocar aqui no começo do vídeo, é uma balada country muito interessante, lindíssima, o Paul falando em morar no campo, como ele estava fazendo, né, naquela ocasião, na fazenda dele na Escócia, né? É uma música muito legal, muito bonita, um arranjo country rock que ficou muito bom. Mulberry Moon Delight, eu me lembro que foi a música que fez muito sucesso aqui no Brasil também, chegou a fazer parte numa versão de outro cantor, provavelmente um cantor brasileiro que usou o nome em inglês, né? Na novela Superplá da TV Tupi. Essa música era a trilha sonora dessa novela, né? E é uma música muito interessante. O Paul faz aquele vocal dele gritado, né? Bem característico dele, que ele tinha começado a fazer no álbum branco, em Why Don't We Do It in the Road, por exemplo, né? E ficou muito interessante. É um blues rock também bem interessante, com um coro que cola na cabeça da gente, né? Infelizmente a voz da Linda prejudica um pouco o resultado final. Eat at Home eu acho que é uma das músicas mais legais do disco, eu gosto muito. É um rock bubblegum, vamos dizer assim, né? Um rockinho, um rock and rollzinho também comum, mas que cola na cabeça. É um arranjo também despretensioso, mas é muito eficiente no sentido de imprimir à música um tom assim de despojamento, né? De curtição, né? Como se estivéssemos num carro, né? Com teto solar, num dia ensolarado, indo para a praia, né? Curtindo, que é a ideia do rock and roll, né? Basicamente o rock and roll inocente, bubblegum, como se falava na época, né? Mas eu gosto muito de Eat at Home. A letra simplesmente fala vamos comer em casa, né? Aí vem uma repetição ali, um reprise da Ramon, né, bem curtinha, né, que acho que originalmente ela seria o final da primeira versão do lado 1 do disco, e então o Paul resolveu uma coisa bem característica dele também, fazer uma reprise ali, antes de entrar Long Haired Lady, que foi assim, a música que eu mais me lembro dos meus 9, 10 anos de idade, e a ouvir muito, eu viajava naquela música, mesmo com 9 anos. Long Haired Lady, love is long, love is long. Esse coro eu achava assim uma coisa, né, como se eu estivesse voando num final de tarde em direção ao pôr do sol, né? Juro, estou brincando com as imagens aqui. É uma música muito interessante, bem bonita, um sing-along, como o pessoal fala, que é aquela música assim para o pessoal cantar junto. Se o Paul tivesse tocado essa música nos shows dele na época, com certeza o pessoal cantaria essa música, né? Todo mundo junto, aquele estilo Hey Jude, balançando as mãos, né? É uma música bem interessante, bem bonita, né? Eu não me lembro se a Ramon vem entre Long Haired Lady e The Backseat of My Car. Eu acho que a Ramon entra aí, né? Aí depois a gente ouve inclusive um trechinho de Big Barn Bad, né, que o Paul já tinha composto naquela ocasião, mas que ele regravaria no ano seguinte para entrar no Red Rose Speedway, né? E aí vem The Backseat of My Car, uma música, mais uma vez, uma música que brinca com os ritmos, uma música que brinca com os andamentos, tem um andamento mais lento, depois entra um andamento mais rápido. É também uma música assim grandiloquente, né? A letra eles estão viajando no carro, mas o John também entendeu que ali havia alguma metáfora aludindo a ele, né? Que eu nem sei direito o que ele pensou dessa música, mas aqui é mais ou menos assim, o Paul dizendo para Linda, olha, estamos nós dois juntos para o que der e vier, seguindo a vida em frente, enfrentando a tudo e a todos, né?
É mais ou menos isso, essa é a metáfora possível dessa música, que tem um arranjo da Orquestra Sinfônica de Nova York, a participação da Orquestra Sinfônica de Nova York, o que imprime à música um tom assim realmente grandioso, né, clássico, ficou até um pouco exagerado no meu modo de ver. E essa música já tinha sido composta, o Paul chega a ensaiá-la durante as sessões do Get Back, né? Assim como Another Day. Eu acho que a maior parte dessas músicas que entraram no Ram foram compostas ali entre 69 e 1970, muitas em 69, quando o Paul ainda estava nos Beatles, né? Então é de uma época muito feliz do McCartney, assim, uma época de muita criatividade mesmo dele, ele sempre foi criativo, mas aqueles primeiros anos ali, ele sofreria um pouco, a gente vai falar disso nos próximos vídeos, com a ausência do John. Então eu acho que essas músicas do Ram foram feitas ainda dentro daquele espírito de competição saudável que eles tinham entre eles, né? Eles compunham, procuravam compor com mais zelo, tanto ele quanto o John, quanto o George, né? Porque era uma forma que eles tinham de competir entre eles e que quem ganhava com isso éramos nós, os fãs, né? Porque eles produziam um material muito interessante. Depois, quando eles pararam de conviver e de competir assim diretamente ali, talvez a qualidade tenha dado uma decaídazinha aí, a gente vai discutir isso. O fato, gente, é que o Ram foi relançado há pouco tempo atrás, aí nessa versão na caixa também, né? Aquela Deluxe Edition, que eu acho que tem pouca coisa diferente, muito papel, muita caixa, que aliás é uma característica dessas Deluxe Editions do Paul McCartney, pouca música e muito papel e muita caixa e muito preço, né? E muito dólar, que fica difícil para a gente, né? Comprar e revender, no meu caso, né? Que eu tenho a minha lojinha, enfim. Mas o Paul também gravou uma série de músicas ali, a Love for You, a Love for You, que é muito boa, não sei por que não foi aproveitada, né, mas finalmente saiu nessa edição remasterizada. Nós, colecionadores, já conhecíamos de diversos discos piratas, né? Road All Night, que é uma música assim, um rock pesadão que ficou inacabado, mas ele incluiu aqui também, né? E eu estou com certeza me esquecendo. Ele gravou também nessas sessões Get On The Right Thing, Little Lamb Dragonfly, músicas que entrariam no Red Rose Speedway, né? Acho que começou a gravar Dear Friend também, que entraria no Wildlife meses depois. Enfim, muita coisa que ele gravou naquela ocasião que assim, o cara estava inspiradíssimo mesmo. Ele gravou muita coisa. Eu acho que ainda tem coisa aí. Inclusive circula uma fita. Não circula entre nós fãs, pelo menos eu não ouvi nada ainda, mas eu sei que existe uma fita com demos de muitas canções do Ram e de outras canções da época, só o Paul com violão, lá na casa dele, gravando as demos, né? E vocês imaginem se isso vem à tona, vem à luz do dia. A gente vai ficar doido, né? Eu fico imaginando o Paul tocando no violão as músicas do Ram, sem os vocais da Linda. Mas assim, apesar de ter sido malhado, eu acho esse disco fantástico, um dos melhores álbuns do Paul. É um disco veneradíssimo, é um cult do Paul McCartney. Não tem fã do Paul que não goste do Ram, né? Eu acho que mesmo aqueles críticos que malharam na ocasião acabaram, com o passar dos anos, mudando de ideia. Bom, pessoal, é isso. Falei aqui o que foi possível falar em minutos sobre o Ram. Tem muita coisa que eu gostaria de falar mais, mas infelizmente eu acho que se passar dos 20 e tantos minutos já fica um pouco cansativo para vocês, né? Eu acho que falei o basicão do Ram. Se vocês tiverem mais informações sobre o disco, publiquem aí embaixo aí nos comentários, tá? A gente pode acrescentar no próximo vídeo, enfim. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Curtidas, inscrições. E visitem ginger3003.mercadoshops.com.br. Valeu, gente. Tchau, tchau.